A escuridão, muitas vezes, não reside apenas na ausência de luz física, mas na cegueira espiritual, que nos leva a lugares que, aos olhos humanos, podem parecer inofensivos, mas que carregam armadilhas mortais para a alma. O que aconteceria se você soubesse que no seu dia a dia, mesmo sem perceber, há caminhos e comportamentos que se configuram como verdadeiros abismos espirituais e que o próprio Jesus, com sua sabedoria eterna, já nos alertou sobre eles? Preste atenção, pois a noite, neste contexto, não é apenas o cair do sol, mas o avançar das sombras da alma, onde a vigilância se torna a chave para a sobrevivência espiritual. Existem 7 desses lugares que, se não evitados, podem não apenas desviar a jornada de fé, mas também sufocar a chama da verdadeira vida em Cristo, transformando a promessa de luz em uma jornada de escuridão profunda e lamentável. É vital compreender que esses lugares não são meramente geográficos, são estados da mente, do coração, hábitos e atitudes que sutilmente nos afastam da verdade e da graça divina, conduzindo a um isolamento que se disfarça de liberdade, mas que no fundo é uma prisão. A revelação desses 7 pontos de vulnerabilidade não é para incitar o medo, mas para acender a luz da consciência, permitindo que o discernimento prevaleça sobre a inocência ou a negligência, e que o caminho da vida plena seja trilhado com intencionalidade e propósito, desmascarando as ilusões que a escuridão espiritual tece para prender as almas desprevenidas. O primeiro lugar a ser evitado quando as sombras da noite espiritual começam a se adensar é o caminho largo. A humanidade é constantemente seduzida pela facilidade, pela conformidade com as tendências do mundo, pela promessa de uma vida sem atritos, sem confrontos, sem a necessidade de sacrifícios. Este caminho se apresenta como o mais lógico, o mais popular, o mais desobstruído, onde as convenções sociais e os valores passageiros ditam a moralidade e o propósito. É um caminho onde a autoindulgência é aplaudida, onde a busca incessante por prazeres efêmeros e a satisfação imediata são as bússolas que guiam os passos. Muitos são atraídos para ele, pois sua largura sugere aceitação, não exige renúncias profundas e promete uma falsa paz na indistinção da multidão. Contudo, Jesus fez um alerta claro e incisivo. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à destruição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Mateus 7, 13, 14. Este versículo não é uma condenação, mas um mapa, um guia amoroso que revela a verdade por trás da ilusão. A sedução do caminho largo reside na sua capacidade de fazer com que a pessoa se sinta pertencente, evitando o desconforto de se destacar ou de ir contra a corrente. Ele encoraja a complacência, a negligência da autoanálise crítica e a postergação da transformação interior. Afinal, se todos estão seguindo, por que haveria perigo? O despertar para o perigo deste lugar envolve uma corajosa reavaliação dos próprios valores e prioridades. Significa reconhecer que a verdadeira liberdade e a paz duradoura não são encontradas na diluição da própria identidade na massa, mas na singularidade da vida moldada pelos princípios divinos. É preciso despertar para a realidade de que a vida cristã não é uma jornada de ausência de desafios, mas uma travessia que exige discernimento, disciplina e uma escolha consciente pela retidão, mesmo quando o mundo ao redor clama por outra direção. A decisão de evitar o caminho largo e abraçar o estreito é o primeiro passo para garantir que a noite espiritual não encontre o coração despreparado, mas vigilante e alinhado com a vontade de Deus. Mesmo que a solidão se faça presente por um tempo, pois o destino final compensa cada passo de renúncia.
Se hoje você decide fechar todas as portas que afastam sua vida da presença de Deus, escreva nos comentários: Cristo é a minha luz e a minha direção. Que essa seja a sua declaração pública de fé, e eu vou orar para que Deus fortaleça cada passo da sua caminhada espiritual. O segundo lugar a ser veementemente evitado é o templo da hipocrisia. Uma estrutura invisível, mas firmemente edificada no coração de muitos que se dizem devotos. Este templo não possui paredes de pedra, mas de aparências, de ritos vazios e de uma fé performática, ostentada para ser admirada pelos homens, não para glorificar a Deus. A armadilha da hipocrisia é sutil, pois ela se disfarça de piedade, de zelo religioso e de uma busca incessante por reconhecimento. Na verdade, é uma fachada cuidadosamente construída para ocultar a verdadeira condição do coração, onde a vaidade, o orgulho e a falta de uma conexão genuína com o divino corroem a essência da fé. Muitos caem nessa cilada ao se preocuparem mais com a percepção pública de sua espiritualidade do que com a intimidade e a sinceridade diante do Criador. Jesus, em seus ensinamentos, expôs essa prática de forma contundente, alertando sobre aqueles que oram e jejuam para serem vistos pelos outros, buscando aplausos humanos em vez da recompensa celestial. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam sua plena recompensa. Mateus 6:5. A dor da hipocrisia não está apenas na falsidade diante de Deus, mas na exaustão de manter uma persona que não corresponde à realidade interior, gerando um vazio profundo e uma desconexão espiritual crescente. Manter essa máscara é um fardo pesado que impede o crescimento genuíno e a verdadeira experiência da graça. O despertar da hipocrisia é um processo de despojamento, de confrontar a própria imagem e de buscar a autenticidade radical. É a redescoberta da oração como um diálogo íntimo e secreto com o Pai, e não como um espetáculo. É a compreensão de que a verdadeira devoção floresce na discrição, na humildade e na sinceridade do coração, onde a única plateia é Deus. Abandonar o templo da hipocrisia significa desmantelar as estruturas de vaidade e orgulho, permitindo que a luz da verdade penetre nas profundezas da alma, revelando as imperfeições e abrindo caminho para uma transformação genuína. É um convite à vulnerabilidade diante de Deus, a confissão sincera e a busca por uma fé que se manifesta não em atos externos para serem louvados, mas em uma vida de integridade e amor verdadeiro. Este templo não pode te dar paz. Evite o templo da hipocrisia. O terceiro lugar que a sabedoria divina nos impulsiona a evitar, especialmente quando a noite espiritual convida à complacência, é o banquete da materialidade. Este banquete não é composto de pão e vinho que nutrem o corpo, mas de uma profusão de riquezas terrenas, bens acumulados e uma busca incessante por segurança financeira e conforto material, que prometem satisfação, mas entregam apenas uma sede insaciável e um vazio crescente. A armadilha da materialidade reside na ilusão de que a felicidade, a paz e o propósito de vida podem ser encontrados na posse de coisas. A sociedade contemporânea, em sua ânsia por preencher vazios existenciais, empurra incessantemente para este banquete, onde a ostentação se confunde com sucesso e o acúmulo de bens se torna a medida do valor pessoal. O perigo não está nas riquezas em si, que podem ser ferramentas para o bem, mas na atitude do coração em relação a elas, na idolatria da posse e na crença de que a vida consiste na abundância do que se tem. Jesus alertou sobre esta ilusão através da parábola do rico insensato,
Lucas 12, 15 e 21, onde um homem prospera em suas colheitas, decide construir celeiros maiores para guardar seus bens e se vangloria de ter muita coisa guardada para muitos anos, planejando apenas desfrutar. Contudo, Deus lhe diz: louco, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? A mensagem é brutal em sua clareza. A vida não é garantida, e a segurança baseada apenas em bens materiais é uma miragem. O despertar do banquete da materialidade é um processo de reorientação radical de valores. Significa reconhecer que a verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas no que se é e no que se compartilha. É a compreensão de que a vida é um dom precioso e efêmero, e que o propósito maior não é acumular para si, mas investir em valores eternos, em relacionamentos, em serviço e no reino de Deus. Evitar este lugar é libertar-se da ansiedade incessante da posse e do medo da perda, abraçando a providência divina e encontrando a paz na dependência de um Deus que supre todas as necessidades. É um convite para desapegar-se do transitório e apegar-se ao eterno, transformando o coração de um acumulador em um canal de bênçãos, compreendendo que a verdadeira segurança reside na conexão com o Criador e não na fragilidade do que as mãos podem tocar e que a traça e a ferrugem podem destruir. O quarto lugar que o espírito vigilante deve evitar a todo custo é o vale da amargura e falta de perdão. Este vale é um terreno árido e pedregoso, onde as sementes do ressentimento, da mágoa e da falta de perdão criam raízes profundas, sufocando qualquer broto de alegria, paz e comunhão genuína. É um lugar de escuridão profunda, onde as feridas do passado são revisitadas constantemente, mantendo a pessoa prisioneira de eventos que talvez já tenham se passado há muito tempo, mas que continuam a ditar o presente e a obscurecer o futuro. A armadilha do não perdão é perversa, pois ela se apresenta como uma forma de justiça ou de autopreservação, um direito de não liberar quem feriu. No entanto, ao se recusar a perdoar, a pessoa não prende o ofensor, mas a si mesma, acorrentando o próprio coração à dor e ao rancor. Jesus abordou este tema com a parábola do credor incompassivo, Mateus 18, 21, 35, onde um servo que havia sido perdoado de uma dívida impagável se recusa a perdoar uma dívida muito menor de um colega. A severidade da parábola e a consequência para o servo impiedoso. O Senhor indignou-se e o entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Servem como um alerta poderoso. A amargura é como um veneno que se bebe esperando que o outro morra. Ela consome o interior, distorce a percepção da realidade e impede o fluir do amor de Deus na vida. O despertar do vale da amargura é um ato de libertação radical e corajoso. Significa reconhecer que o perdão não é esquecimento, nem anistia para a injustiça, mas uma escolha consciente de liberar a si mesmo da prisão do ressentimento. É um ato de obediência a Deus, que oferece o perdão incondicional através de Cristo e nos chama a estender essa mesma misericórdia aos outros. Perdoar não é endossar o erro do outro, mas soltar as amarras que prendem o próprio coração à dor. É um processo, muitas vezes longo e difícil, mas que resulta em uma liberdade incomparável, abrindo espaço para a cura emocional, a restauração de relacionamentos, quando possível, e o renascimento da paz interior. Sair deste vale é permitir que a luz divina irrompa sobre as feridas, transformando a dor em uma oportunidade de crescimento e a amargura em compaixão, e que o caminho da vida se liberte do peso esmagador de um passado não resolvido, permitindo que a graça de Deus fluida e cure. O quinto lugar de grande perigo, sutilmente construído sobre a areia da fragilidade humana, é a ilha da autossuficiência.
Esta ilha é um estado de espírito onde o indivíduo, impulsionado pelo orgulho e pela ilusão de controle, acredita ser capaz de navegar pela vida por suas próprias forças, talentos e sabedoria, sem a necessidade da conexão vital com o Criador. A armadilha da autossuficiência é sorrateira, pois ela se disfarça de independência, de força pessoal e de uma admirável capacidade de superação. No entanto, esta postura isolada e soberba ignora a realidade fundamental da existência humana, a total dependência de Deus para a vida, o fôlego e todas as coisas. A história da humanidade está repleta de exemplos de quedas de grandes civilizações e indivíduos poderosos, que ao se exaltarem e se declararem deuses de seus próprios destinos, encontraram o abismo. Jesus, com a sua profunda sabedoria e conhecimento da natureza humana, alertou sobre este perigo com uma metáfora que não deixa margem para dúvidas. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15:5. Este versículo não é apenas uma imagem poética, é uma declaração de dependência absoluta. Um ramo separado da videira não pode produzir fruto, ele seca e morre. Da mesma forma, a vida espiritual sem a conexão contínua com Cristo murcha e perde seu propósito. A ilusão de força que a autossuficiência oferece é um véu que encobre a fragilidade inerente à condição humana e a incapacidade de enfrentar os desafios da vida apenas com recursos próprios. O despertar da ilha da autossuficiência é um ato de profunda humildade e entrega. Significa reconhecer a própria finitude, as limitações humanas e a necessidade premente de se submeter à vontade e à direção divinas. É um convite para abandonar o controle ilusório e confiar plenamente na soberania de Deus, permitindo que sua força se manifeste na fraqueza. Ao deixar esta ilha, a pessoa encontra a verdadeira liberdade e poder, não em suas próprias habilidades, mas na fonte inesgotável da graça e do amor de Deus. É uma jornada de volta ao centro da fé, onde a dependência se torna a maior força e a comunhão com Cristo, a fonte de toda vida e fruto abundante, iluminando o caminho na noite escura e revelando que a verdadeira força reside não na independência, mas na dependência total do Pai. O sexto lugar que a vigilância espiritual exige que se evite é o jardim da indiferença. Este jardim não é um lugar de beleza e repouso, mas um campo onde a semente da letargia, da procrastinação e da falta de zelo espiritual germina e cresce, sufocando a chama da fé e preparando o terreno para a escuridão completa. A armadilha da indiferença é traiçoeira, pois ela se manifesta não como uma oposição ativa à fé, mas como uma apatia silenciosa, uma falta de urgência e uma postergação constante do que é essencial para o crescimento espiritual. Muitos caem nessa armadilha ao acreditar que há tempo de sobra, que a vigilância é um excesso e que a preparação para o futuro espiritual pode ser adiada sem consequências. A vida se torna uma rotina sem paixão, onde as verdades da fé perdem seu brilho e a urgência do reino de Deus é substituída pela busca de confortos passageiros e distrações mundanas. Jesus abordou este perigo na parábola das 10 virgens, Mateus 25, 1-13, onde 5 virgens prudentes preparam óleo extra para suas lâmpadas, enquanto 5 virgens nécias, por negligência e indiferença, não o fazem. Quando o noivo chega de repente, as nécias são pegas despreparadas e, ao buscarem óleo em outro lugar, perdem a oportunidade de entrar na festa. A conclusão de Jesus é um solene alerta. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Mateus 25, 13. A dor da indiferença é a dor da oportunidade perdida, da porta fechada, do arrependimento tardio.
É o reconhecimento, quando já é tarde demais, de que a vida espiritual requer manutenção constante, um coração vigilante e uma mente preparada para o retorno do Senhor. O despertar do jardim da indiferença é um chamado à urgência e à prontidão. Significa sacudir o sono espiritual, reavivar a chama da fé e assumir a responsabilidade pela própria jornada com intencionalidade. É um convite para investir tempo na oração, na leitura da palavra, na comunhão com outros crentes e no serviço ao próximo, mantendo o coração e a mente focados no que é eterno. Evitar este lugar é abraçar uma vida de vigilância constante, onde a esperança do retorno de Cristo se torna um motor para a ação e não uma desculpa para a inatividade. É viver cada dia com propósito, mantendo a lâmpada acesa e o coração pronto, garantindo que a noite espiritual não encontre a alma adormecida, mas ativamente esperando e trabalhando, com uma fé que arde intensamente. Por fim, o sétimo e último lugar que Jesus nos adverte a evitar com toda a diligência é a montanha da tentação. Este lugar não é um pico físico, mas um ponto de vulnerabilidade existencial, onde as investidas do inimigo são mais intensas, buscando explorar as fraquezas mais profundas da alma. É um campo de batalha espiritual, onde o discernimento, a fé e a resistência são postos à prova, e onde a linha entre o certo e o errado pode se tornar perigosamente tênue, especialmente sob o manto da noite espiritual, quando as verdades se distorcem e as vozes se confundem. A armadilha da tentação é astuta e multifacetada. Ela se manifesta de diversas formas: o desejo de poder, a busca por prazer ilícito, a ambição desmedida, o desespero que leva a atitudes equivocadas. A tentação explora os anseios legítimos do coração humano, por segurança, reconhecimento, satisfação, e os distorce, oferecendo atalhos sedutores que prometem gratificação imediata, mas que conduzem à destruição. O próprio Jesus enfrentou a tentação no deserto, após 40 dias de jejum, sendo confrontado pelo diabo em 3 momentos cruciais. Mateus 4, 1, 11. O diabo tentou a transformar pedras em pão, satisfação pessoal, a saltar do pináculo do templo, exibição de poder, e a adorá-lo em troca de todos os reinos do mundo, ambição e glória. Em todas as instâncias, Jesus respondeu com a palavra de Deus, demonstrando que a arma mais poderosa contra a tentação é a verdade divina. A dor de ceder à tentação é a dor do arrependimento, da culpa e da distância de Deus. É a experiência da perda da paz, da quebra da comunhão e da erosão da própria integridade. Muitos, ao cederem, encontram-se em um ciclo vicioso de desilusão e desespero, acreditando que não há saída ou perdão. O despertar na montanha da tentação é um chamado à vigilância constante e ao fortalecimento espiritual. Significa reconhecer os próprios pontos fracos, as áreas vulneráveis da vida, onde o inimigo costuma atacar, e armar-se com as ferramentas que Deus provê. É a importância da oração constante, do jejum, da meditação na palavra de Deus e da comunhão com irmãos na fé, para encontrar apoio e encorajamento. Ao evitar este lugar e enfrentar a tentação com a força de Deus, a pessoa não apenas resiste ao mal, mas cresce em maturidade e fé, transformando a fragilidade em firmeza espiritual. É um processo contínuo de santificação, onde cada vitória sobre a tentação fortalece o caráter e aproxima mais do Criador, permitindo que a luz da verdade dissipe as sombras e revele o caminho seguro, mesmo nos momentos de maior provação. A jornada da fé, portanto, não é um passeio descompromissado em um parque ensolarado, mas uma travessia consciente por um mundo repleto de armadilhas espirituais, especialmente quando a noite da incredulidade e da indiferença ameaça obscurecer o discernimento.
Os alertas de Jesus sobre esses 7 lugares não são para infundir terror, mas para equipar o coração e a mente com a sabedoria necessária para discernir o perigo e escolher o caminho da vida. Evitar o caminho largo é um ato de coragem que desafia a complacência e abraça a retidão, mesmo que impopular. Fugir do templo da hipocrisia é um chamado à autenticidade e à sinceridade, reconstruindo a fé sobre a rocha da verdadeira devoção interior. Desapegar-se do banquete da materialidade é uma libertação da escravidão das posses, priorizando o eterno sobre o efêmero e encontrando a riqueza na dependência de Deus. Sair do vale da amargura e falta de perdão é um ato de misericórdia que desata as correntes do rancor, abrindo caminho para a cura e a paz que superam todo entendimento. Abandonar a ilha da autossuficiência é uma rendição humilde à soberania divina, reconhecendo que a verdadeira força reside na conexão inabalável com a videira. Despertar do jardim da indiferença é um grito de alerta para a prontidão e a vigilância, acendendo a lâmpada da fé em antecipação ao retorno do Senhor. E, finalmente, enfrentar a montanha da tentação com a palavra de Deus é uma demonstração de fé que transforma a vulnerabilidade em firmeza, superando as investidas do mal com a verdade divina. Cada um desses lugares representa uma escolha crucial que define a direção da jornada espiritual. A noite, com suas sombras e incertezas, pode tentar cegar a visão e desviar os passos. Contudo, a luz dos ensinamentos de Jesus serve como um farol inabalável, revelando os perigos ocultos e apontando o caminho da vida. A verdadeira paz e a plenitude de vida não são encontradas na ausência de desafios, mas na capacidade de discernir, resistir e perseverar, fundamentado nas verdades eternas. Que a sabedoria desses alertas penetre profundamente no coração, gerando um despertar que impulsiona uma vida de intencionalidade, vigilância e profunda comunhão com o Criador. É na constante busca pela luz de Cristo que se encontra a força para evitar as armadilhas da escuridão e trilhar o caminho que leva à verdadeira e eterna vida. Uma vida que não se apaga quando a noite cai, mas que brilha ainda mais forte, iluminando o caminho para outros que anseiam por verdadeira esperança e propósito. Que cada dia seja uma oportunidade para reavaliar os passos, para recalibrar a bússola interior e para reafirmar o compromisso com a luz, recusando-se a adentrar qualquer lugar que Jesus nos advertiu a evitar. E, em vez disso, permanecer firme na rocha que é Cristo, a fonte inesgotável de toda a verdade e toda a vida. A escolha é apresentada com clareza cristalina: abraçar a verdade e a vigilância, ou ceder às ilusões da escuridão. Que o coração opte pela luz, sempre.